Felipe, já autorizou todo mundo a entrar? Eu não consigo ver se tem alguém ainda na sala de espera. Sim, tá todo mundo autorizado. Ah, tá bom, então. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura de Direito Administrativo do IDP, primeiro semestre 2022.1. Meu nome é Alexandre Oliveira, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, eu sou assistente da professora Vládia Pompeu, que é a nossa coordenadora do grupo, e gostaria de dar as boas-vindas a todos. Vou fazer um breve informações aqui sobre o grupo de WhatsApp, os links. Todos, eu acredito que receberam por e-mail agora de manhã o link com o grupo do WhatsApp. Se alguém não recebeu e teve algum problema, pode entrar em contato comigo, mandar no chat ou no e-mail que eu encaminhei, que eu encaminho novamente o grupo. Sejam todos muito bem-vindos, que esse grupo possa ser tão bom quanto os demais, eu acredito que vai ser. Aproveitem muito o livro, nós estávamos batendo um papo aqui, os professores, o livro é muito bom, é uma iniciativa fantástica do IDP, eu tive a oportunidade de formar na universidade pública e não tinha isso na minha universidade, esse grupo de direito administrativo, como a professora Cássia falou, tinha em direito civil, em direito penal, mas em direito administrativo não tinha. Então, uma excelente oportunidade para quem ainda está fazendo graduação ou para quem saiu, para ter um contato mais aprofundado com o direito administrativo. Os nossos encontros, as datas estão todas no grupo, eu vou repostar lá para quem entrou após. Houve um equívoco por parte do IDP, que eles fizeram inscrições, para cada encontro fez uma inscrição, mas aquele que fez inscrição só para o encontro de hoje, ele já está inscrito para todos os encontros. Não há necessidade de fazer inscrição para os demais encontros. Tá? Muito obrigado, uma boa discussão para todos nós. Passo a bola agora para o professor Flávio Romano. Bom, novamente, bom dia a todos e todas. Estou muito contente com a oportunidade que a Vládia me concedeu. A Vládia é a coordenadora do grupo, mas ela deixou esse rapaz abusado aqui, escolheu o livro e o pessoal acolheu bem o livro. E eu fiquei bastante satisfeito e espero que todo mundo goste e que a gente faça do grupo. O grupo funciona de uma maneira bastante simples, é que uma leitura isolada, talvez a gente fique até perturbando a família, né? Graças a Deus, minha esposa também é da área jurídica, eu posso ficar perturbando para ela, olha que coisa legal e tal, bacana. Então, aqui é a oportunidade da gente debater e achar o que foi legal e tudo, e até que o livro também tem a possibilidade de ser um exercício mnemônico, da gente levar mais, assim, assimilar completamente um livro é muito difícil. Então, quando a gente discute, leva adiante essas discussões, essa assimilação fica maior e aquilo vira patrimônio do nosso conhecimento. Então, essa que é a ideia. O clube é bem informal, bem tranquilo, a gente discute, e eu falo que um dos maiores papéis também é um pouco disso, de passar outras referências. Quem estiver aqui com a gente e quiser ligar a câmera, é sempre mais legal a gente ver as reações das pessoas, então também tem essa possibilidade. Eu discuti previamente com a Vládia também, com a professora Vládia, a professora Cássia, a gente tinha um grupo e eram muitos professores animados demais assim também, então a gente estava tendo uma participação dos líderes do grupo muito contundente, deixando talvez, pelo menos essa era uma crítica na nossa visão, de pouco espaço para os alunos e graduandos se pronunciarem. Então, a ideia hoje é começar a deixar mais espaço para vocês. Então, o que a gente pensou nesse aspecto? De fazer, este professor Flávio fazer uma breve introdução, abrir a oportunidade para um primeiro momento de dúvidas sobre o texto, que aí a gente dá um espaço para os graduandos falarem também, então falar assim, olha, tem alguns termos, assim, o que é doutrina Chevron, o que Auer que aparece, quais são os federalistas, e bacana, você tem aqui a professora Cássia, a professora Flávia, o professor Flávio, para tentar, se possível, ajudar nesse primeiro aspecto.
E aí, na sequência, a gente pode dar oportunidade para quem quiser falar e destacar os pontos que achou mais interessante do livro, para a gente ir discutindo e tentando montar um pouco o que se passou à frente do texto, que reflexões esse texto surgiu e que outros textos trouxeram para você. E aí, nessa introdução, eu queria falar um pouquinho sobre por que eu escolhi esse livro, quais foram os antecedentes sobre esse livro que me instigaram à leitura, né? Então, assim, como o meu papel é passar outras leituras para vocês, um livro que eu tenho e que me ajuda bastante sobre origens do direito administrativo é um livrinho do Sabino Cassese, que é chamado Direito Administrativo, Passado e Futuro. História e futuro, né, na verdade. Professor, não deu para ver direito, não deu para ver direito por causa da luz. Cassese. Agora sim, agora melhorou. Deu para ver. Do Sabino Cassese. E aí, por que é instigante isso? Quando ele começa a falar das origens do direito administrativo, e aí a gente vê até a expressão que o livro chama resgatando o direito administrativo, porque assim, o direito administrativo ele é muito recente. Ele não é como o direito civil, que é milenar. O direito administrativo ele vai surgir, até tem uma expressão do Cassese que ele fala assim, em estados maduros, que já tinham 2 ou até 5 séculos de história e que estava formando aquela burocracia que precisava de uma legislação que fosse própria. Então, a gente acaba tendo 2 modelos ideais, o modelo inglês e o modelo francês. E aí que a gente tem essas expressões common law e civil law, porque no direito inglês, Albert Disset vai dizer assim, aqui nós não temos direito administrativo, a legislação é comum, o direito é um só, né? Não tem um direito de prerrogativas especiais da administração. Então, aí a gente vê que o direito administrativo ali não ia aparecer para eles como um problema. Por quê? Porque a administração, quando quiser se valer de suas prerrogativas, vai ter que usar a mesma jurisdição que tem lá. Só que depois começa um movimento de agencificação do direito inglês e particularmente do direito norte-americano. E aí eles vão precisar desenvolver mais tardiamente, ou de uma forma confusa, até um pouco mais para a gente, um direito das agências. E aí a gente vê que tem uma problemática muito maior. A gente vê que o movimento de agências vai se densificar já no século XX, né? Então, a gente vê aí um problema que a gente importa, e aí a parte da introdução do Rafael Valim e do Valfrido faz todo sentido. Poxa, a gente no Brasil, na década de 80, 90, vai importar um modelo de agências que suscita muitos questionamentos lá no direito norte-americano também. E aí ele vai mostrar, olha, dentro do período já Barack Obama, ou seja, extremamente contemporâneo, e depois do próprio governo Trump, com as ordens executivas, vai ter muito questionamento sobre os modelos de agência. Então, ele vai colocar um direito administrativo como direito administrativo de agências. E esse é um modelo que a gente também tem, né? E aí vai mostrando toda a dificuldade de usurpação de poderes, discussão sobre isso é infringência, né? A gente tem um quarto, como que é a expressão, uma quarta cabeça que pensa aleatoriamente, indiferente às ideias que estão ali relacionadas ao legislativo, ao executivo. Qual é o limite da deferência que o judiciário deve ter? Então, acho que esses são os problemas que são colocados pelo livro e que a gente pode, a partir dessa introdução, começar a discutir, não sem antes questionar os alunos se tiveram alguma dificuldade, algum ponto que não ficou tão claro, antes da gente passar para essas discussões. Então, eu queria deixar esse espaço primeiro bem à vontade para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses textos, algum questionamento. Até a professora Cássia falou de um resgate que foi para ela da leitura dos federalistas, né? Se ela quiser colocar também, é bem interessante, é bem bacana, ela fez isso aí antes da gente abrir as discussões, então também é bem interessante, então eu queria deixar esse espaço bem à vontade para não ficar aqui só uma exposição do professor Flávio sobre o que ele achou do livro. Tudo bem?
Podemos seguir assim? Então, aí podem usar o mecanismo de levantar a mão ou abrir o microfone e falar. E se eu abrir a câmera, melhor ainda para a gente partilhar aí impressões e, inclusive, feições, já que a gente não tem tido a possibilidade de ter os encontros presenciais ainda. Até depois a gente vai, dessa parte administrativa, a gente está tentando programar um último encontro para ser presencial. Mas aí o pessoal, que como o Alexandre, que reside fora, a gente vai ver se acha algum local assim dentro do IDP em que a gente também tenha a participação remota de vocês, mas a gente tem a possibilidade de trocar um cumprimento de mão, um abraço, né? Bem bacana também. Então, feita essa introdução, deixo o espaço aberto para quem quiser fazer suas colocações, é só levantar a mão ou abrir o microfone. Não se acanhe, por favor, fique à vontade, né, de fazer suas colocações, dizer o que acharam do livro. Pode falar mal do livro também, não tem problema, nenhum livro pode passar imune a críticas. Enquanto o pessoal vai criando coragem aí, Flávio, não tem jeito, eu tenho que falar. Gente, esse livro, eu queria assim, já trazer aqui para discussões uma percepção logo no início. Tá? Então, eu li esse livro, eu comecei a ler esse livro depois da indicação do professor Flávio, com uma perspectiva. E logo quando eu li o prefácio, ele já me chamou a atenção por 3 aspectos, 3 feridas que ele se coloca na posição de tocar e enfrentar. A primeira delas é a questão sobre uma relação entre burocracia e política, né? Eu acho que isso é muito sensível dentro do direito administrativo. Em que medida a relação entre o saber técnico, né? Aí, entre parênteses, a burocracia, né? Os servidores públicos, burocratas, que seriam aqueles, né, que compõem a estrutura técnica da administração pública, e, paralelo a isso, a relação dos burocratas com a vontade democrática. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na administração pública, a gente sente essa sensibilidade diariamente, e ela está muito refletida no estudo de direito administrativo. Então, quando o autor fala que vai enfrentar essa questão, né, da relação entre saber técnico e vontade democrática, ele vai tocar no ponto principal, eu acho que permeia todos os conceitos, tudo que a gente estuda de direito administrativo. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele tentou tratar esse assunto, ele vai tratar esse assunto, pelo que eu entendi, né, analisando os limites das agências administrativas. E o professor Flávio já colocou aqui, né, a perspectiva da absorção pelo direito brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, de uma experiência, de uma realidade norte-americana, né? Então, a gente tem que fazer a devida conotação, a devida, né, análise disso, né? A diferença do direito americano, da conotação das agências lá e aqui. E, por fim, quando ele diz que vai tratar da moralidade numa perspectiva procedimental. Eu não sei vocês, mas eu não tinha lido, não tinha em outra obra essa qualificação, moralidade procedimental. E aí eu queria entender, assim, ver de vocês, se alguém se sentiu tocado também nesses pontos, em que medida, enfim, essas são as primeiras inquietudes que me chamaram a atenção nessa obra. Sobre essa moralidade como procedimento, eu lembro que, assim, há toda uma construção norte-americana também a partir do devido processo legal substantivo para isso. Então, acho que o Fuller também busca um pouco disso para trazer essa ideia. O que é moral é seguir os preceitos e as regras que estão previstas, né? Então, por isso que acaba caindo naquela ideia de que a moralidade vai reforçar um tanto a legalidade, né? Pelo menos foi isso assim que me chamou um pouco da atenção. Nessa questão de moralidade, só pegando já o gancho do professor Flávio, como eu tinha comentado até antes do início da reunião, como eu estudo consideravelmente essa parte de direito administrativo sancionador, especialmente improbidade administrativa, eu também fiquei muito impressionada, vamos dizer, com essa questão da moralidade e curiosa em
ver como que seria essa, porque aqui, como eu também já tinha comentado, no Brasil a gente tem uma ideia de moralidade de um ponto de vista mais subjetivo. Enquanto que nos Estados Unidos, dentro desse modelo de moralidade procedimental, nós vemos eles conseguem objetivar melhor a moralidade, o que aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade em fazer. Então, isso é um grande ganho para o direito administrativo, porque cai por terra várias críticas dizendo que o princípio da moralidade, por ele ser muito subjetivo, por ele trazer muito uma opinião pessoal do julgador ou de quem quer que seja que esteja analisando, ele, não que perca a credibilidade, mas ele põe em xeque um pouco algumas garantias do ponto de vista do devido processo legal. E lá ele mostra o que? Ele diz, olha, observar a moralidade seguir os limites legais. Ele tem uma parte logo na introdução que ele fala logo assim, as agências, pelo contrário, elas observam sim todos o devido processo legal, porque observar o devido processo legal, observar a moralidade seguir as normas legais, seguir todas as normas de direito. Então, esse conceito que ele traz e que nós vamos discutir melhor no próximo ponto, já que essa questão vem nos próximos capítulos, ela é bem interessante porque a gente traz limites, parâmetros, vamos dizer assim, que é uma inquietude no Brasil, nesse sentido. Então, olha, é um princípio dos basilares que a gente sempre usa, se a gente for ver em julgados, em várias áreas do direito administrativo, a gente sempre põe, a moralidade sempre está lá presente, porque ela é um dos pilares de fato, no entanto, ela aparece de uma forma meio abstrata. E nesse livro eu consegui ver uma maneira de se trazer a moralidade de forma mais objetiva, e em consequência disso a gente consegue dar mais segurança jurídica às decisões, as opiniões que a gente defende no direito administrativo. Acho que isso vai ser bem para frente. E só concordando assim, com a professora Vládia na questão das agências, esse cuidado que a gente tem que ter, porque o modelo de agência dos Estados Unidos é diferente da gente. Então, não dá para a gente trazer todas as críticas e todas essas questões que se falam, porque o modelo da gente é mais centralizado, porque a gente tem que voltar lá para o direito constitucional, que até pela forma da federação deles ser diversa da nossa, aí acaba tendo alguns pontos que vão divergir. Mas é bem interessante isso, assim, o que é que a gente pode aproveitar dessas críticas que se falam para a agência daqui, guardando as devidas proporções. É isso que, quando a gente estuda, só vou fazer um paralelo rapidinho, desculpa, se eu estiver falando muito, professor Flávio e professora Vládia, podem me interromper, tá? Que a gente faz muito quando quem é processualista com a questão da importação dos precedentes. A gente importou os precedentes, mas o precedente, o conceito e como se usa o precedente nos Estados Unidos é muito diferente. Então, não dá para a gente pegar, importar todinho e querer aplicar aqui. A gente tem que adequar. É da mesma forma que isso. As agências foram importadas daqui, mas acho que algumas adequações, em razão do sistema de governo que a gente tem, em razão dos parâmetros da nossa Constituição, a gente tem que ir fazendo essas arestas. Isso daqui pode ser assim, e a gente nunca pode perder de mente nisso, quando a gente sempre voltar para o direito constitucional nesse sentido. Bem, eu vou parar, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo. Mas porque a gente não consegue, a gente fica ouvindo esse livro e aí vai lembrando, vai tendo uns insights, né? Eu até coloquei no chat, gente, para quem estiver acompanhando com o livro, na página 14, os prefaciantes, eles trazem, assim, de uma maneira bem incipiente ainda, o conceito aí do que seria para eles essa modalidade procedimental que a gente está trazendo, tá? Quem quiser ir acompanhando aí. E aí eu já vou suscitar uma pergunta aqui, professor Flávio, porque é a primeira pergunta do capítulo 1. O direito administrativo, né, moderno, é ilegítimo, é inconstitucional, é irresponsável, é perigoso. E aí, gente, o que é que vocês acham
Vejam como as palavras são fortes do autor, né? Ilegítimo, inconstitucional, irresponsável, perigoso. O que é que vocês acham? Eu ia falar isso. Professores, Opa, perdão, quem que falou? não, pode Lisiane. Não, pode falar, Lisandro. Ah, tá joia. Bom dia, professores, professoras, tudo bem? Satisfação. Bom, realmente, assim, eu gostei muito do livro, né? Eu achei ele bem instigante e principalmente por essas questões que ele já apresenta, né, professora? Eu poderia, pelo menos assim, na minha percepção, eu vou falar que perigoso ele é, né? Ilegítimo, talvez da forma, o direito administrativo em si não, mas as interpretações e como ele tem sido adotado, né? Talvez sim, mas é perigoso, eu arriscaria que sim, né? E eu acho interessante a colocação dos autores, no tocante ao o perigo que o direito administrativo hoje representa para a separação dos poderes, né? Isso me causou assim, uma certa angústia, porque muitas vezes no dia a dia a gente não percebe isso, mas quando o autor ele apresenta algumas situações, aí isso fica um pouco mais concreto. Como, por exemplo, se não me engano, eu não lembro o nome do juiz, mas ele expôs que ele não daria para a agência o poder de interpretar os seus atos, né? Em resumo, porque isso seria uma... Antônio Scalia, que é um dos pais do originalismo. Obrigada. Isso realmente, e aí que eu acho que o direito administrativo atual ele é perigoso, porque as agências, claro, já respaldando aí as diferenças, né, entre o modelo adotado nos Estados Unidos e o modelo adotado aqui no Brasil, das agências, ainda assim eu acho que é relevante para o nosso contexto, né? Então, me causou esse tipo de angústia a gente, enquanto sociedade, não parar e refletir, né, nesse risco que o atual direito administrativo ele pode representar para a separação, para a harmonia dos poderes. Né? Lisiane, posso te fazer uma provocação? Por favor. Uma questão bem atual. Se eu não me engano, você foi minha aluna, você trabalha na área de saúde, não é? Isso, trabalho. Você tem mais medo do Ministério da Saúde ou da Anvisa? Lembra o que aconteceu recentemente? Meu Deus, que pergunta. Não, é só para a gente entender. Assim, tem mais medo do presidente da República, do ministro da Saúde ou da Anvisa? Não, é só porque a gente vai vendo que, às vezes, essas salvaguardas... Tem um livro do Bruce Ackman também que é bem interessante, né, que é aquele de New Separation of Powers, acho que até foi traduzido agora, que ele fala assim, quanto mais a gente fragmenta o poder, melhor, né? Então, assim, também tem esses aspectos, assim, é complexo, é perigoso e pode haver sobreposição, e é interessante como os americanos veem as agências, que eles não se importam muito, a gente fica aqui todo cioso, né? De ter uma sobreposição, de uma agência invadir o campo da outra, e eles não acham importante que elas concorram umas com as outras até, né? Para ver qual que se sai melhor. Mas ali eu acho que talvez tenha tido um exemplo bem contundente, né? Do que a gente, do que a autonomia das agências pode nos favorecer. E é até contraditório nisso, porque assim, eu trabalho numa agência, né, num certo sentido, né, em que ganhou a autonomia formal, né, para quem não sabe, eu trabalho no Banco Central, justamente nesse governo, né, e que é bastante centralizador em vários aspectos, né. Assim, então, dizer qual é o melhor modelo, eu não quero cravar isso, assim, mas é uma provocação só para você refletir um pouco sobre isso também, assim, qual que é o mais difícil? Eu não questiono o modelo, né? Eu não questiono o modelo, mas eu questiono, por exemplo, o senhor falou questão da autonomia. Até que ponto as nossas agências elas são autônomas, né? Então, é isso que eu questiono, né? O modelo em si está posto e tem, como qualquer outro modelo, os seus pontos positivos, os seus pontos né, a serem aprimorados, mas até que ponto nós estamos discutindo em relação ao que
inviabiliza a efetividade desse modelo, né? E a autonomia é uma delas. E, inclusive, só um gancho, a gente, em função até da pandemia, o senhor mencionou a questão da Anvisa, a gente viu a Anvisa sendo atacada, né, por exercer o papel dela. Então, assim, independente de qualquer, não vou entrar em questão aqui política, mas a gente até então, enquanto sociedade, a gente respeitava a Anvisa, né? Então, por uma agência, pelo reconhecimento que ela tem no mundo. E na pandemia a gente começou a questionar, começamos a expor os técnicos, começamos a separar, né? A tornar pessoais as decisões, né? Foi o técnico tal, vamos expor o técnico tal que toma essa decisão. Não, é uma instituição respeitada aqui, né? Então, assim, é só um parênteses, desculpa. Flávio e Lisiane, sobre essa questão da autonomia, os autores também dizem isso no livro, quando eles falam até que ponto essas agências são autônomas, do ponto de vista que, embora sejam técnicos, né, têm mandato fixo, só que eles são nomeados pelo presidente da República. São, assim como a Anvisa, como todas as nossas agências reguladoras, são nomeados pelo presidente da República. Eles questionam até que ponto eles teoricamente não recebem ordem do presidente da República, mas são nomeados pelo presidente da República. Uma outra provocação que tem, para quem está acompanhando pelo livro, na página 30, 31, eu achei fantástico quando ele diz lá na parte de legalidade e autoridade. O Estado administrativo é um problema sério, constitucional ou não. Ele promove a democracia, permitindo que funcionários públicos respondam a problemas sérios ou mina a democracia ao fazer com que legisladores evitem questões difíceis e responderem funcionários públicos que não foram eleitos por ninguém. Ele promove a liberdade e o bem-estar devidamente compreendidos ao, por exemplo, permitir que especialistas ajudem a decidir como reduzir as mortes nas estradas e aumentar a segurança no trabalho, ou solapa a liberdade e o bem-estar devidamente compreendidos ao permitir que burocratas não eleitos mandem nas pessoas. Os burocratas devem ser vistos como uma espécie de Estado profundo, lembrando que aqui eles escrevem sobre o direito americano. E lá nos Estados Unidos, eles têm muita preocupação com relação à liberdade, né? Com relação à liberdade. Tanto é que ele questiona muito a questão na introdução sobre o primeiro capítulo, os artigos acho que 1 e 2 da Constituição deles. Então, eles discutem essa questão de liberdade. Se o Estado administrativo, né, o direito administrativo, se ele vai de encontro com o estado de liberdade deles que eles têm lá. Lisiane, a minha provocação, que tem relação com o que o Alexandre falou, assim, sobre o limite de quem está controlando, né? E aí eu vou até acolher uma parte do que a Cássia falou, né? Ele tem um trechinho em que ele fala o seguinte, né? O suposto quarto ramo sem cabeça, né, na página 45, floresce onde termina o controle presidencial. Até agora, talvez tudo bem, mas quem controla esse ramo? E se o presidente está no comando, quem controla o presidente? E aí, nessa parte, ele fala ali de uma empresa, né, de uma agência, que era a Free Enterprise Fund. O Suprema Corte invalidou uma agência independente dentro de outra agência independente, né? Aí dá para imaginar assim, esse tipo de situação não acontece, né? E agora no Brasil a gente tem duas agências que estão nesse limite em que elas não têm uma supervisão ministerial. Isso que me lembrou aqui um pouquinho. Uma é o COAF, que está dentro do Banco Central agora, né? O controle de atividades financeiras, o COAF, né, que o presidente da República gosta bastante, ela é uma agência autônoma dentro de uma outra agência autônoma. Pois não. Seria a preocupação deles, que os americanos têm muito com o que eles chamam de accountability, que não tem quem... Na verdade, mais do que o accountability, eles têm um negócio de que o executivo federal ele é um só.
eles declaram essa ideia dentro da independência de um pouco disso. Então, o executivo, se ele é um só e é o presidente o chefe dele, como a gente tem também na nossa Constituição ali, que o presidente da República exerce a supervisão geral de toda a administração, a preocupação é um pouco maior essa. Então, a autonomia da agência, ela escapando do controle do executivo, gera esse tipo de dificuldade. E gera essa dificuldade tanto lá quanto aqui, né? A gente não pode esquecer que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele entende que o mandato das agências, se for superior ao prazo do mandato presidencial, ele seria antirrepublicano, né? Então, é isso que ele fala, infringiria o princípio republicano. E a nova lei de agências reguladoras estabeleceu o mandato dos dirigentes em 5 anos, né? Então, ali a gente já tem toda essa dificuldade em relação a isso. No caso do Banco Central, foram 4 anos, para ir trocando de 2 em 2, né? Então, quando o presidente entra, em março ele já nomeia uma parte dos diretores, já vai começando a ter influência nesse cabedal de decisões. E só para ir lembrando, a gente tem essa agência dentro da agência, que gera também esses produtos de inconstitucionalidade, e agora a gente tem uma nova agência, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também não está sob nenhuma supervisão ministerial também nesse aspecto, né? Vinculada diretamente à presidência da República, e também vai surgindo esses questionamentos sobre a forma de atuação delas, né? Mas eu achei legal trazer esse do COAF, porque, na verdade, ele foi colocado dentro do Banco Central, e as nomeações eram pelo presidente do Banco Central, que era ministro de Estado, e que, quando o Banco Central ganhou autonomia com a Lei Complementar 179, ele perdeu a condição de ministro de Estado, e ela deixou de ter supervisão ministerial, e a gente ficou com uma agência dentro da agência. Tá certo que, assim, o modelo de inteligência, de unidade de inteligência financeira, dá até para discutir, como ela não tem nenhuma consequência prática, né, ela só fornece subsídio para outros órgãos de fiscalização, pode até se salvar ali a estrutura constitucional dela, que veio por conta de uma lei que não interfere no estatuto dela, mas interferiu do órgão que nomeia as pessoas que compõem isso, e o modelo de ter a unidade de inteligência financeira vinculada ao Banco Central também acontece em outros países, né? Mas aí, como tinha esse problema bem prático, assim, eu quis dividir com vocês. O Gustavo está com a mão levantada. Gustavo, se você quiser falar, fica à vontade. Eu só queria saber essa questão da doutrina Chevron, a UE, eu não ficou meio aberto, eu não sei o que é Você isso. me salvou. Eu vou até falar aqui para você aqui, ó, vou partilhar o slide aqui com você, porque essa parte da doutrina Chevron tem ainda 2 aspectos ainda. Por quê? Ela é constituída em 2 etapas, né? A doutrina Chevron. E aí, ó, ela já foi acolhida em pelo menos 2 precedentes do Supremo que eu fui atrás de pesquisar. E qual que é a ideia? É a ideia de que o tribunal deve ter deferência com a medida que foi adotada pela agência, quando ele apure que a legislação tem equivocidade. Então, esse é o primeiro passo. Eu só posso falar em deferência se eu concluir primeiro que a legislação não tem um mandato claro para a agência. Se tiver, eu não aplico a doutrina Chevron, ela tem que respeitar o que está na lei. Se o tribunal apurar que tem essa equivocidade, ela tem que ver como que a agência fez para completar essa equivocidade, e aí ter deferência se ela não infringiu nenhuma outra norma. No Auer, não sei se é isso que eles pronunciam, ele fala que é o seguinte: quando a lei tem isso e permite que ela edite regulamentos, esses regulamentos também podem ter equivocidade. Então, a mesma deferência que eu tive no Chevron, eu aplico também para quando a agência estiver aplicando os seus regulamentos. O que é fantástico disso é um outro aspecto bem interessante que aparece no livro,
e que tem paralelo perfeito com os ensinamentos da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela argumenta que a gente não deveria dar poder para as agências editarem regulamentos comotando essas lacunas, que isso teria que ser uma construção caso a caso, né? Então, a partir daqueles casos, ela vai construindo as regras, a agência, e mostrando qual o sentido de equivocidade. Até um exemplo assim, o que é atuação temerária no mercado? Né? Esse é um conceito indeterminado. Então, a agência vai caso a caso mostrando, ó, esse caso é atuação temerária. Mas aí, para mim, eu falo assim, poxa, mas não teria muito mais segurança jurídica se a agência tivesse um regulamento dela, em que ela explicitasse o que ela entende sobre gestão temerária, em que ela apontasse os limites entre uma administração arrojada, e hoje a gente vive num mercado extremamente dinâmico que tem que ter essa administração arrojada, e uma administração temerária. Isso não daria muito mais segurança para as pessoas irem atuando, né? Então, esse é o aspecto. Não sei se eu ajudei a entender o que é a Chevron para você, Gustavo. O que é essa equivocidade? Eu não entendi por esse exemplo, termo. esses termos que aparecem na legislação, por exemplo, assim, a agência tem que procurar o desenvolvimento nacional sustentável. O que é desenvolvimento nacional sustentável compreende uma série de interpretações. E quando você tem mais de um sentido, disse que o termo não é unívoco, ele é o equívoco. Ele permite mais de uma compreensão. E só para deixar aqui vocês, para não perder o meu slidezinho, bonitinho que eu fiz, esse é um dos precedentes que Tem como compartilhar depois? Tem. Isso aqui é do... Depois... E ó, de quem que é o texto que é citado no precedente, Adrian Vermeulen, que é o autor do livro. Olha, julgando sobre incerteza, né? E isso está num precedente do Supremo, que é do... O Posner também aparece, do Fuchs, falando sobre a discricionariedade técnica do CAD. Um outro precedente em que vai aparecer também a doutrina Chevron é na ADI 4874, que é a da ministra Rosa Weber, quando eles foram discutir a questão dos aditivos em cigarros, em tabacos, né? Até a competência da Anvisa, Lisiane. E aí, esse caso é fantástico, porque é o seguinte, ele ensina ainda essas discussões sobre incerteza, doutrina Chevron e tudo, e ainda tem um outro aspecto que é massa, que é o seguinte, o julgamento terminou empatado 5-5, né? Estava ausente um ministro. O que acontece nessas hipóteses em que o julgamento termina 5-5? Né? Aí, esse julgamento, então, significa que, pela presunção de legitimidade, a norma da Anvisa foi declarada constitucional. No entanto, a decisão, como não conseguiu o placar de 6, não é vinculante. Então, a decisão tem ainda todos esses aspectos, por isso que a gente consegue ainda comprar cigarros no Brasil com aditivos, porque tem algumas cautelares em ações coletivas movidas pela indústria do tabaco que permitem que você compre cigarros mentolados. Cigarro com aditivo é cigarro mentolado, né? Cigarro com coisa para diluir o sabor. E a Anvisa proibiu, sob o argumento de que isso trazia os jovens para fumar. Você tornava mais palatável o fumo e, com isso, atingia em especial os jovens. Então, isso aqui é um pouco da doutrina Chevron e da AUE também aplicada aos próprios regulamentos. É ter deferência também à interpretação que a própria agência dá aos seus regulamentos, tendo em vista a equivocidade desses próprios regulamentos, né, que ela tem. Eu falo até que também é o seguinte, né, quando a gente tem esses conceitos indeterminados na lei, por mais que a agência tente determinar o conteúdo dela, mais palavras não transformam um conceito indeterminado em determinado. Ainda vai sempre ter equivocidade, né? Vai sempre ter uma possibilidade de compreensão.
E aí essa é uma disputa centenária no direito administrativo, saber se os conceitos indeterminados geram ou não geram discricionariedade, né? Esse aí é uma disputa assim centenária no direito administrativo. Eu sempre me filiei aí à doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello de que sim, conceitos indeterminados acabam em algumas circunstâncias gerando discricionariedade para a administração. Fica um pouco da ideia. Nossa, falei demais. E talvez essa tenha sido a intenção do legislador, né? Em deixar apresentar, né, esses conceitos de forma indeterminada, talvez. Mas eu acho que para as agências, digamos, essa integração da lei, eles são obrigados a partir da técnica, né? Por exemplo, a Anvisa não vai, sei lá, não vai falar sobre transporte, sei lá, não tem sentido, né? A Anvisa tem que falar sobre vacina e tem que falar qual a melhor técnica para aplicar aquela vacina. Ele não vai fugir desse escopo, né? Não sei. O problema é que quando a ciência não dá uma resposta precisa, e como a gente tem muita agência em setor econômico, né, a economia não é uma ciência dura, né, não é uma ciência exata, né, por mais que ela esteja matematizada nos dias que correm, né, ela não deixa de ser também, em certa medida, uma economia política também. Então, essa que é a grande dificuldade. A gente tem até um outro precedente bem interessante do nosso Supremo Tribunal Federal, que são as ADIs que julgaram na pandemia a discussão da MP, que foi, deixa eu aqui pegar o número, 966, que foi a responsabilidade dos agentes de saúde durante a pandemia. E aí ela tentou definir o que era erro grosseiro daquela previsão que tem na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se a gente volta lá no primeiro livro que a gente leu no clube de leitura, lá sobre o medo no direito administrativo. E aí o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa ADI, ele fala expressamente o seguinte, que configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente, equilibrado, impactos adversos à economia por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos. Ou seja, se você não atende a esses critérios técnicos, você está cometendo um erro grosseiro. E aí depois vem dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, e mais ainda, né, a autoridade que vai decidir tem que basear suas opiniões técnicas expressamente em normas e critérios técnicos e científicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Então, você vê critérios internacionais por essa decisão do Supremo em ADI, que é a ADI 6421, 6422, 6425, né? Eles se transformam em cânones de compreensão daquilo que é a técnica que está sendo aplicada pelas agências e pelos agentes públicos em geral. É muito interessante esse precedente do Supremo também sobre isso. E é legal, assim, porque a gente fala assim, critérios internacionais, e ele traz, assim, até outros precedentes. Não sei se vocês lembram do caso do amianto e da importação de pneus. Ele falou, olha, a gente já usou critérios de órgãos internacionais de saúde para dizer se um ato era lícito ou ilícito, porque contraria cânones científicos que já estão pacificados. Então, isso que o Gustavo falou assim, olha, tem uma equivocidade na lei, tem uma discricionariedade para você decidir, mas não é para tomar qualquer decisão. É para que você esteja imbuído de tomar a melhor decisão, né? Então, é bem interessante esses aspectos. Assim, para mim, dos temas mais fascinantes do direito. Né? Se eu não me engano, uma das críticas de quem da doutrina contrária ao Estado administrativo, inclusive está no livro, é que ele dá um poder tal para as agências reguladoras que ela cria as normas
e ela julga as normas que ela cria. Então, é mais ou menos o juiz, é o Estado quando o cara acusa e ele julga quem ele está acusando. Então, é uma crítica que vale a pena pensar ou repensar nessa questão. Eu, particularmente, tenho uma séria dúvida sobre isso, sobre essa questão de, por exemplo, mudar da Anvisa. Vamos para o Banco Central, que é a tua área. O Banco Central cria uma norma bancária lá, aí os bancos não cumprem essa norma, ele vai e ele julga a pessoa a lei que ele criou. Aí fica complicado, né? Isso, acho que do ponto de vista material e formal, né, e procedimental é muito grave. Professora Cássia está com a mãozinha levantada, depois eu faço um comentário. Eu vou fazer uma provocação ao Alexandre nisso que ele falou. Quando ele fala em como que ele regulamenta e julga, esse regulamento, ele, por mais que tenha uma discussão com relação a alguns regulamentos independentes nesse sentido, eles são baseados em uma lei. Por mais que seja normatização, quando a gente fala formalmente, ele não está partindo do zero. Ele tem algo que foi feito pelo Poder Legislativo assegurando, pelo menos formalmente, a separação dos poderes. Tanto é que quando ele foge disso, se é questionado no STF, porque pelo fato dele não poder normatizar. Eu que sou do judiciário também tenho essa questão, não é agência, mas essa questão de normatização também é muito latente na questão do CNJ. Até eu acho, fazendo um paralelo, tem muito essa questão, até o CNJ pode ir, seria mais ou menos, não é agência, mas assim, em termos dessa discussão de pode regulamentar e depois sancionar, seria mais ou menos isso que acontece. Então, a gente tem que ver que realmente, formalmente, o Poder Legislativo estaria representado, porque todos eles estão seguindo alguma legislação antecedente. Aí, até onde essa questão de normatizar tudo, porque se a gente for ver na Anvisa, são as RDCs, que são as resoluções colegiadas, que são baseadas em legislação. Eu já trabalhei na saúde há muito tempo atrás, mas eu lembro muito bem que, tipo, as RDCs sobre a questão de importar de medicamentos psicotrópicos, de que eram baseados na lei de 76, não lembro do número da lei agora, trabalho mais porque faz muito tempo, mas ele era sempre baseado, sempre a gente via que eles traziam uma legislação criada legitimamente pelo Poder Legislativo para, a partir daí, fazer essa regulamentação. Aí, assim, a gente só tem que ponderar, pelo menos formalmente, essa inconstitucionalidade, vamos dizer assim. Essa é uma provocação, Alexandre. O Alexandre parece que deu uma travadinha, agora voltou. Não, entendo, professora. Em parte, pelo menos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eu não sei como funciona, né? Mas aqui realmente parte de uma lei que cria lá as agências reguladoras, que dá o poder para elas de regulamentar, elas têm as suas portarias regulamentadas. Eu lembro quando eu estava estudando para a OAB, isso lá em 2010, eu nunca esqueço de uma aula do professor Matheus Carvalho, na segunda fase da OAB, que eu fiz em administrativo. Ele dizia sobre a ANAC, que queria obrigar a gente a informar os dados ou informar dados de pessoas em caso de acidente, qualquer coisa, informar, que era obrigatório. Aí eu lembro, eu nunca mais esqueci disso. Falou, não é obrigatório, nós somos obrigados a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? No caso, enquanto pessoa que não é da administração pública.
Eu, depois disso daí, toda vez eu não colocava, uma vez eu discutia, agora não, agora eles já colocam um campozinho lá que a gente não pode. Mas não, senhor, eu não sou obrigado, fala para mim a lei, qual que é a lei? Acabou de sair da faculdade de Direito, né? O cara acha que manda em tudo. Então, mais ou menos isso. Mas eu ainda tenho uma certa inquietude com relação a isso. A quem cria a norma, depois julgar quem desobedece essa norma, seja através de portaria, seja através de qualquer coisa, eu fico preocupado com isso. Ainda tenho, embora eu ame o direito administrativo, defendo o Estado administrativo, mas ainda tenho essa inquietação com relação a isso. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui rapidinho, só para compartilhar um posicionamento do Arthur, que ele colocou aqui no chat, que ele diz o seguinte, ó, professor Flávio, muito interessante essa visão americana sobre a concorrência entre agências. Eu acho que foi até ponto citado pelo Gustavo aí na fala dele também, né? Aqui, como você disse, há sempre essa preocupação da invasão de competências entre elas. Fiquei refletindo se nos Estados Unidos há uma atuação ativa do Tribunal de Contas, como aqui no Brasil, agindo em determinados momentos até como meta-regulador, regulando no lugar do regulador, né? E aí o Arthur, ele traz aqui uma discussão já numa perspectiva de controle, de possível controle da atuação exacerbada dessa agência, na perspectiva, né, de uma discricionariedade administrativa excessiva, que eu acho que isso é um tópico também que a gente precisa aprofundar, e eu acho que a gente vai aprofundar nos próximos encontros, né, professor Flávio? Com certeza. Eu não sei dizer se eles têm uma corte de contas, mas dentro do executivo tem o OMG, que é o... Deixa eu achar aqui o coisa que tem uma executive order que determina que eles submetam os atos para um órgão central de orçamento. E, inclusive, essa questão é aqui, ó, The Office of Management and Budget, OMB. Eles têm, seria uma relação de administração. Ele aprecia, então, se o ato que a agência está indicando é consistente com o direito aplicável, as prioridades ditadas pelo presidente e os princípios invocados. Na gestão do Trump, eles tentaram colocar uma regra de que ele tinha que comprovar que os benefícios da regulação que estava sendo editada sobejavam as limitações que ela colocava, como se fosse, parecia uma regra de proporcionalidade. É bem interessante ver também a questão da executive order, que, mal comparando, seria uma medida provisória, só que ela não é provisória, porque ela não tem limite no tempo, e aí, por meio desses atos de executive order, ele vai controlando também as agências, porque ela tem que submeter esses atos a eles. Alexandre, depois eu vou mandar um texto que eu tenho sobre regulamentos, que é uma crítica exatamente à ideia de discussão sobre se criam ou não criam direitos, né? Eu falo que essa é uma frase pseudo-descritiva, porque quem fala essa frase normalmente não explica o que ele quer dizer com direito, nem com o verbo criar, né? E se for pensar, criar é até quase divino, né? Só Deus e as mulheres, né, é que criam alguma coisa a partir do quase nada, né? Então, essa discussão é ótima, né, sobre essa ideia. E aí, assim, só para a gente já indo para os encaminhamentos finais, tem um outro texto que eu li. Professor, a Lisiane fez uma pergunta aí no chat. Ela quer saber o que consiste o Neil Cook. O Coke, o Edward Coke, que ele fala, é um autor, é um juiz do século XVI, né? Eu fui atrás também pesquisar, porque você tem que estudar, né? Não pode deixar a brecha, né? Ele que ninguém fez tinha um outro negócio que eu tinha anotado aqui. O Edward Coke, ele foi um juiz e praticamente ele organizou o sistema anglo-saxão no século XVI. Ele tem uma obra publicada e ele era... A gente que é de civil law diria que ele é extremamente positivista. Então, essa que era a ideia dele. Ele estava tentando organizar o common law e era bastante rígido nas aplicações. Então, ele chama de New Coke as pessoas que agora trazem esse prediguir de originalistas, né,
e que tentam ter uma compreensão até bem conservadora dos textos constitucionais e colocam em dúvida a constitucionalidade das agências reguladoras. É essa que é um pouco da ideia. Ele até questiona um pouco esse pedigree originalista, invocando artigos federalistas, especialmente do Madison e do Hamilton, né, para tentar argumentar que quando da fundação, os pais fundadores tentaram criar um executivo forte também. Então, é isso que ele vai chamar de New Coke, né? Até o Scalia, né, que a Lisiane citou, seria um desses New Cokes que ele coloca ali. A frase é um tanto quanto provocadora. Esses que são os New Cokes, né? Esse aqui é um pouco. A outra referência que eu queria trazer para vocês, e que é uma frase que só um americano poderia utilizar, é fantástico, é um outro autor americano que chama Hart Elliott, né? Então ele fala assim, ele se pergunta também, né, por que a gente tem agência reguladora nos Estados Unidos, né? Vou ler aqui entre aspas, né? Parece que vale a pena perguntar, antes de dizer algo mais, por que temos agências em todos os Estados Unidos se elas são constitucionalmente problemáticas? E a pergunta é muito mais fácil de responder em um sentido. Podemos tê-las porque elas são úteis, né? Aí o pragmatismo americano reduz toda a problemática. A dúvida é o seguinte, assim, a gente está melhor com ela ou melhor sem ela? E num determinado trecho, até ele chega a perguntar e fazer uma pergunta que é capciosa e maldosa, né? Estaríamos melhores e mais livres nessas condições se não tivéssemos uma regulamentação do trabalho infantil? E essa é uma pergunta bem provocadora. Uma última colocação que eu queria ter feito antes, vai ficar um pouco desconcatenado o pensamento, mas pensem no Edward Coke, ou no New Coke que ele coloca, como uma visão bem tradicional do direito administrativo. Será que a gente também não tem um outro aspecto, uma certa forma, que tenta colocar em xeque a constitucionalidade? Eu não gosto dessa expressão direito administrativo tradicional, mas a gente tem um bocado disso, de autores que questionam a constitucionalidade das agências nesse contexto. Vou dar a palavra aqui para a Lisiane e para a Viviane, e aí a gente já vai encaminhando para o final, porque eu não quero ocupar de vocês muito mais do que 1 hora também, tá bem? Mas eu fico aqui à disposição de vocês. Deixei minha manhã livre aqui para vocês. Na verdade, o que eu comecei a me questionar, assim, é como que seria o papel, né, desse direito regulador diante desses serviços disruptivos, né, como Uber, Netflix, que mais? Amazon, enfim, esses serviços aí que coloca agora em xeque, né? Se o direito administrativo, quer dizer, o direito administrativo que a gente está discutindo, ele ainda não superou algumas discussões que vêm se perdurando por anos e anos, né? E agora a gente tem esses novos modelos. Como que seria isso, né? Como que seria esse direito diante desse novo cenário? Se alguém quiser responder, eu deixo, porque essa... É interessante o próprio Banco Central, né, que é uma agência reguladora, ele está fazendo uma moeda virtual. Está tentando sair na frente, né? Está mexendo com criptoativo. Né? Tem um professor da casa, mudança, né? que é o Sérgio Alves, não sei se vocês conhecem, o Sérgio Garcia Alves, né? Ele fala que a internet é um destruidor de reguladores. Então, o exemplo que a Lisiane deu é ótimo, porque, por exemplo, olha só, tem um texto até do professor Floriano que chama Despublicatio a partir de tecnologias, alguma coisa assim. E qual que é a tese que ele vai defender? Ele fala, olha, a gente sempre teve uma discussão se um bem era serviço público ou não, como uma decisão política, porque era a lei que qualificava. Ela diz, ó, isso aqui é serviço público. Só que agora vem tecnologias tão contundentes que você coloca o buzzer lá e ele vai concorrer com as empresas que dependem de concessão, de permissão. E se você não adaptar o seu direito rapidamente para colocar alguma forma de controle sobre essas atividades, como a gente acabou colocando em cima do Uber, ainda que timidamente, né, para dizer, olha,
na lei de mobilidade urbana se criou alguns limites mínimos, né? E falou ali, olha, você tem que pedir que esse motorista tenha a anotação de que é profissional na habilitação dele, você tem que pedir que a ficha criminal dele, né, os antecedentes, para ver se não tem nenhum problema. Se você for pesquisar, há 2 ou 3 anos, a Agência Reguladora de Transportes da cidade de Londres suspendeu o Uber justamente por questão de seguranças, por não reportar casos de assaltos que tinham acontecido dentro do transporte. Então, isso é bem... A Lisiane está mostrando assim, olha, legal, o livro é atual, mas ele está tentando resolver um problema que já não está funcionando no presente com essas tecnologias disruptivas. Vejam o esforço que a Globo está fazendo, quem assiste canal aberto, para promover o Globoplay. Por quê? Porque ela está perdendo espaço para Netflix, Star Plus, Amazon, né, um monte de outro, Apple TV, e todo mundo funcionando à margem de autorizações do poder público, né? Ali está se concluindo que não depende disso. Assim, então, Lisiane, eu só sei também como você detectar o problema. Como ele vai ser solucionado, eu ainda não sei, não. Não sei se a professora Vlad, o Alexandre, a Cássia que ia tentar, o Gustavo, mas eu não sei ainda, assim, é correr atrás. O Gustavo deu um exemplo ótimo, né? O sistema de pagamentos instantâneos, o Pix é um arranjo de pagamentos, né? Arranjo de pagamentos é igual o Visa, Elo, né? É uma estrutura para o qual as instituições de pagamento se agregam. Então, veja só, o Banco Central, para não ficar atrás, ele criou um sistema, a infraestrutura, que antes ele tinha o sistema de transferência de reservas, né? O STR, que operava os outros meios de pagamentos tradicionais, TED, DOC. Ele criou o SPI, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, e ele mesmo desenvolveu o arranjo de pagamentos. Mas, se for ver, é uma atividade que não é nitidamente pública e específica de Banco Central. Pode ser que mais à frente apareça um outro arranjo de pagamentos. E agora ele está correndo atrás da privatização que acontece da própria moeda, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente está aí, né, com a discussão agora sobre moedas digitais soberanas, né, que é o CBDC, Currency, Digital Blockchains, aí, tudo para isso, afora a proporcionalidade regulatória que ele teve que desenvolver para as chamadas fintechs, né? Ou seja, está bombando. Assim, eu posso dizer assim, tem sido uma aventura os últimos 5 anos dentro do Banco Central, e olha que assim, eu só pego o rescaldo dessa área, porque eu trabalho no contencioso, eu nem faço a parte consultiva deles, né? Então, ainda assim, pego só o rescaldo, mas tem sido um baita desafio no meio de uma pandemia ainda, né? Bem divertido, não tem faltado diversão, né? A Viviane estava com a mãozinha levantada, não sei se ela gostaria ainda de fazer alguma consideração. Olá, eu não sei se dá tempo ainda, professor, até baixei a mão, porque já estava encaminhando. Não, pode ficar à vontade. Aí a gente deixa a nota final com você, o melhor por último, sempre. Nossa, que responsabilidade. Então, é a primeira vez que eu estou participando do grupo, essa é a primeira reunião desse semestre, mas acho que já teve um outro semestre, né? E achei muito legal, gostei bastante do texto, e fiquei fazendo várias associações com o meu trabalho. Eu trabalhava até pouco tempo na CAP, agora eu estou na DPU, mas a gente teve uma discussão bem interessante sobre isso. Na verdade, ainda está tendo, né? Não sei se as pessoas têm acompanhado, um assunto meio restrito, assim, né, de pós-graduação, mas está tendo justamente essa discussão, tem que ser levado para o Congresso, audiência pública e tudo, sobre a avaliação dos cursos de pós-graduação, né? E a CAPES, ela faz essa avaliação dos cursos. A CAPES, ela é uma fundação pública, teoricamente teria autonomia, né? Mas é uma fundação bem vinculada ao MEC, assim, quase que subordinada ao MEC, na prática, vamos dizer assim, por conta de não ter mandato, né?
ser livre nomeação, o presidente da CAPES pelo ministro da Educação. Diferente de outras das agências, por exemplo, para o caso do CAD, né, no julgado aí e tal, que tem mandato, já é uma agência bem mais autônoma. Mas no caso da CAPES, a proposta é fazer a avaliação dos cursos de pós-graduação de forma coletiva, vamos dizer assim, bem democrática. Então, a comunidade acadêmica se reúne num conselho na CAPES para fazer essa avaliação. E, recentemente, isso foi questionado, né, a forma com que se avalia os cursos de pós-graduação. E chegou até uma ação judicial e o juiz concedeu liminarmente a suspensão da avaliação da pós-graduação, questionando os critérios que a CAPES estabelece para avaliar. E aí eu achei bem interessante, fazendo o gancho com o texto, assim, essa questão, né, de quanto que o Estado, enfim, a estrutura administrativa, em especial a CAPES por ser uma fundação, né, da administração indireta, essa questão da autonomia dela ter sido questionada judicialmente, né, liminarmente, e aí depois ter tido audiência pública e tudo para questionar o critério de avaliação, que teoricamente é feito por especialistas, né? A comunidade se reúne, mas aí já questionaram que não é a comunidade inteira, são representantes da comunidade, não teria que ser a comunidade toda, enfim. E aí, quem que vai estabelecer esse critério? Né? Vai ser né? Pelo amor de Deus. Desculpa. A comunidade tem que ser a comunidade que conhece minimamente, sabe que os critérios são guerra de foice, um juiz? entre gente altamente especializada. Exatamente. Então, assim, quem que vai definir os critérios? Vai ser um juiz? Vai ser o Congresso, porque foi eleito? Ou vai ser a comunidade acadêmica, né? Assim, para mim, parece óbvio que o melhor seria pelas pessoas que têm a tecnicidade, né? Mas aí, vendo o texto, assim, eu já vejo que a discussão abre, né, para um leque, e a gente vê na prática como é que está sendo discutido isso, assim. Então, só para trazer essa experiência também para o grupo, de como que, às vezes, uma coisa que para mim parece óbvia, que é a própria critério, que está sendo questionada hoje, assim, é super atual, e aí vem toda essa discussão, né? Aí Viviane, se me permite até falar assim, a decisão do juiz ainda tem um outro problema, porque, assim, lógico que tem uma penalidade, que, por exemplo, acho que se você fica com a nota abaixo de 3 por um período, seu curso é descredenciado, então tem uma punição que é grave, mas tem o próprio prestígio da avaliação do CAPES. Então, por exemplo, assim, as pessoas têm que confiar no CAPES, assim, não é só o critério não cai do céu e não é completamente discricionário, porque o CAPES quer ser levado a sério, assim como as notas e certificações de revistas científicas, né, que foi uma batalha muito dura que se teve, né, para ter o Qualis ali e ter uma coisa que as pessoas hoje desejam, né? Então, assim, se você desprestigia e o juiz quer colocar, ele fala assim, meu amigo, não é que eu coloco o critério que eu quero. A comunidade científica participa e discute firmemente isso porque ela quer confiar. Então, quando eu vejo uma instituição, por exemplo, em direito, acho que a gente tem 2 ou 3 cursos só de pós-graduação que tem nota 6 ou 7 na CAPES, né? Então, a gente vê assim que não é só discutido dentro da comunidade acadêmica, porque a comunidade acadêmica leva a sério a qualificação, né? Então, se o juiz vem e desmonta, ele cria até outros problemas adversos. Não é só não é um prejuízo só para a CAPES, não é um prejuízo para toda a comunidade acadêmica, porque ela perde o referencial, né? Essa que é um outro ponto, assim, para além do aspecto jurídico, né? Exatamente. E, assim, essa ação foi liderada por um grupo de professores, né, que não concordava com o critério, e teve essa concessão no judiciário. E, assim, tem fica essa discussão, porque, na verdade, o que é argumentado
poderia descredenciar o curso. Mas é porque a nota impacta no fomento, né? O tanto de dinheiro que o programa recebe do governo depende da nota dele. E aí as pessoas queriam aumentar de nota, não conseguiam aumentar a nota, e aí entraram, né, com essa ação. Mas, enfim, claro que aqui a gente está entrando no judiciário, que é uma questão ainda mais complicada, né? O texto já fala mais sobre a questão dos cargos eletivos e tal. Mas, enfim, já começou a ter audiência pública sobre o assunto, sendo que é uma coisa muito técnica, né? Como é que você vai ter... Não que não possa ter audiência pública, mas, assim, a comunidade vai discutir os critérios de avaliação de pós-graduação, uma coisa meio mais complicada, né? Assim, de se abrir. Mas, enfim, acho que dá até um artigo isso aí, hein, professor? Não, dá. E até seria como eu ir opinar na Anvisa lá sobre se aprova ou não aprova a vacina. Enfim. Exatamente. Não. Pessoal, então eu queria, se a professora Vlad me permitir, caminhando para o encerramento, né? Eu queria fazer uma provocação para vocês para a próxima aula. Ele vai falar sobre moralidade, né? Em vez de pensar em moralidade procedimental, procurem por um outro termo chamado governança regulatória, né? Que é principalmente pela Lei 13.848, que aparece bastante, que procedimentaliza e mostra caminhos para se conseguir uma disciplina melhor, né? No âmbito do nosso. Então, se isso ficar ali e vocês pensando, talvez não fique tão ruidoso quanto a palavra moralismo talvez coloque. Professora Cássia, a senhora gostaria de falar? Pode ficar à vontade. Primeiro, queria agradecer o convite da professora Vlad, assim, esse grupo, as discussões estão bem instigantes, realmente, e eu vou só respondendo a Lisiane, esse questionamento que você me fez vai fazer refletir esses dias sobre esse papel essa evolução. Eu não gosto também de usar a evolução do direito administrativo, mas fica parecendo qual seria, eu prefiro usar o papel do direito administrativo dentro de tantas mudanças tão rápidas que, por conta de toda a tecnologia, a gente consegue ter tão rápido. Enquanto você estava lembrando, eu tentei resgatar aqui, mas depois eu passo no grupo o julgado do Uber, que foi um julgado que gerou muita questão, muita polêmica nesse sentido, quanto à regulação. Eu lembro que até aqui no DF também teve em todos os estados houve essa questão até de se poderia regulamentar por decreto. Eu não sei se essa discussão, se não me engano, foi em 2016 ou 2017, eu não estou bem lembrada. Mas, então, teve todo esse questionamento que perpassou por essa questão de tipo de normatização que poderia ser, qual era o meio, qual era a norma, e até onde, qual era o limite. Então, assim, essa questão que você trouxe, acho que perpassa, das agências é uma questão muito mais forte, mas eu acho que perpassa todo o direito administrativo dentro da evolução tecnológica, vamos dizer assim, que a gente está tendo hoje em dia. Então, o direito administrativo, como ele não, até por conta dele ser um direito pautado na legalidade restrita, vamos dizer assim, ele não consegue evoluir como o direito civil, porque a gente vê, só dando um exemplo, professor, eu prometo que eu vou tentar ser bem breve, tá? Quando a gente vê, é uma questão de parentalidade no direito civil, no direito de família, a questão de reprodução assistida. Então, foram questões que foram trazidas para o direito civil e que, por conta da agilidade, das menores amarras que o direito civil tem, conseguiu se dar respostas mais rápidas. E o direito administrativo, aí eu agora que vou deixar um questionamento também, como se poderia, quem estuda com direito administrativo, quem debate na academia, propor caminhos para que o direito administrativo possa acompanhar essas mudanças, possa acompanhar essa evolução. Que eu também, sinceramente, eu vou refletir muito sobre isso, mas é um questionamento que eu deixo. Como eu disse, eu só sei identificar o problema. Já acho que é muito.
Não, com certeza, já consegui interpretar dentro dessa atual conjuntura que a gente está, já é uma grande vitória. Gente, eu esperava que esse livro, quando eu falei que adorei, eu esperava que esse livro fosse trazer, assim, grandes discussões e esse primeiro encontro já confirmou toda a minha expectativa. A gente já está passando um pouquinho do horário, né? Nossa programação é demorar, assim, mais ou menos 45 minutos, 1 hora com as discussões, para não ficar muito cansativo, né? E não atrapalhar a agenda dos participantes. Mas eu queria finalizar o encontro também, assim como o professor Flávio, assim como a professora Cássia, trazendo para vocês, na verdade, um desafio, né? Eu sei que hoje a gente discutiu bastante sobre a limitação, né, na perspectiva das agências, né, de autonomia, independência, e eu me coloquei um desafio e queria dividir com vocês, de tentar imaginar a leitura dessa obra a partir de uma perspectiva mesmo mais macro, o próprio poder executivo, né, a gente tentar ampliar o nosso espectro de atuação, poder executivo, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, nessa perspectiva que é colocada no livro. E para isso eu queria encerrar, gente, o nosso encontro de hoje, lendo rapidinho um trecho que está lá na página 53 do livro, né? Que os autores eles se utilizam das palavras de Hamilton e dizem o seguinte, né? Um executivo fraco implica em um exercício frágil de governo. Um exercício frágil de governo não é outra coisa que não um mau governo. E um governo mal exercido, seja ele o que for em teoria, é forçosamente na prática um mau governo. Essa é a citação, e eu encerro reforçando, né, a solicitação do professor Flávio para a gente imaginar os próximos capítulos de moralidade, entendendo a moralidade procedimental, mais como uma governança regulatória. Tá bom, pessoal? Um bom dia a todos, obrigado pela participação, foi excelente. O Alexandre colocou aí no WhatsApp o link do nosso grupo de interação, né, entre os encontros, então é interessante que vocês entrem, porque lá a gente troca material, continua as discussões, e as inscrições ainda continuam abertas até o próximo encontro, então se vocês quiserem convidar os amigos de vocês, professores, os demais alunos, fiquem muito à vontade. Tá bom, gente? Brigadão e uma ótima semana para vocês. Ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.